Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa noite. Está começando mais um Paraíba Urgente especial de sábado, depois de você acompanhar as emoções de Botafogo e Vila Nova, que você acompanhou com exclusividade na tela da Band TV Manaíra pela Série C do Brasileirão. Depois do futebol, agora é hora da gente conversar e bater papo, sempre com uma pessoa que tem o que dizer e tem o que falar para você que nos acompanha todos os sábados à noite. Hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil. Segunda-feira foi 7 de setembro e a gente vai fazer uma síntese, né? Tentar sintetizar esses 198 anos de independência do Brasil e vai tentar fazer uma relação com o momento atual que nós vivemos. Para isso, a gente convidou o professor e mestre em História, Fernando Guedes, é o nosso entrevistado do Paraíba Urgente desse sábado. Professor, muito prazer em recebê-lo aqui na TV Manaíra, no Paraíba Urgente. Seja bem-vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar com vocês aqui. 198 anos depois daquele 7 de setembro em que Dom Pedro I puxou a espada às margens do Ipiranga e disse independência ou morte. Vivemos independência ou vivemos morte? Para uma situação que nós passamos hoje, né, infelizmente, bem mais morte do que independência, né? Infelizmente, a nossa rotina diária é ver nos jornais a quantidade de mortes que nós estamos passando em função dessa pandemia. Então, para responder a tua pergunta, infelizmente, mais morte do que independência. Mas somos realmente independentes, professor? Olha, o processo que aconteceu em 1822, né, de emancipação do nosso país, foi um processo que trouxe, de fato, a independência política do nosso país, a emancipação política. Mas existem uma série de outras questões que nós podemos analisar, como, por exemplo, a questão econômica, que vai nos demonstrar que o Brasil continuou dependente, né? Para que o próprio Brasil tivesse a sua independência reconhecida por Portugal, o governo português, naquela altura, cobrou do Brasil uma indenização. E nós não tínhamos esse dinheiro, então nós tivemos que pegar emprestado esse dinheiro para pagar a indenização a Portugal para que fosse reconhecida a nossa independência. Então a gente já começou com uma dívida externa. Independentes começando com uma dependência, né? Foi daí a grande dívida externa. E daí foi que desencadeou todo esse processo da economia brasileira que nós vivemos ao longo dos anos, que aí o senhor acaba de dizer para a gente que é tudo reflexo de 198 anos atrás, ou até antes disso, né, professor? Sim. Se nós formos avaliar o processo colonial, nós sabemos que o Brasil ele foi uma colônia de exploração, né? Onde tudo que nós produzíamos era para atender o mercado externo. E, nesse sentido, não havia, por parte de Portugal, o interesse em promover o desenvolvimento da colônia. Então, a ideia era sempre que o Brasil estivesse dependente de Portugal. Sempre a ideia era essa, né? Manter uma balança comercial sempre favorável para eles, né? E, portanto, isso contribuiu com um grande atraso no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Esse desenvolvimento econômico e social, a gente falou da questão econômica, eu queria falar um pouco da questão social. Eu ouço muito falar de que o Brasil, lá no começo, era tipo uma prisão para os bandidos, digamos assim, da época, os bandidos portugueses. Ou seja, tudo que não prestava, mandavam aqui para o Brasil. E aí acabou isso afetando um pouco a questão social, né, do nosso país e acabou moldando o caráter do brasileiro. É correta essa afirmação? Olha, não sei se talvez seria muito simplista explicar apenas desse jeito, Cacá. Eu penso que, assim, é de fato que nos primeiros anos da colonização, do período do descobrimento oficial, que é 1500, até 1530, a gente não tivemos aqui uma colonização, né? Por isso que na história nós chamamos de período pré-colonial. E como era ainda um período assim, né, que o que era importante para Portugal era manter o comércio de especiarias com as Índias, então, às vezes, quando se passava por cá, se realmente se jogava alguns degredados, como se chama, né? Sim, os degredados. Pessoas que eram acusadas de crimes, e agora crimes muito pesados, né? E, portanto, essas pessoas eram expulsas de Portugal e se jogavam esse pessoal nesse território. Também a ideia é que essas pessoas que não iriam retornar mais para Portugal pudessem tentar iniciar um contato com as pessoas que aqui habitavam, que nós popularmente chamamos de índios, né? Então, seria uma espécie de tentativa já de contactar com essas pessoas, porque se o cara tivesse sorte, ele poderia até aprender a falar a língua e, no futuro, poderia servir de intérprete para quando a colonização, de fato, pudesse começar a iniciar. Voltando para a independência, 7 de setembro de 1822, de lá para cá tivemos
me corrija se eu estiver errado, Império, República, aí República Velha, Estado Novo, aí depois ditadura. Eu acho que eu pulei algumas fases, eu estou tentando resumir a história. Ditadura, regime militar, nova república, redemocratização. Tivemos uma série de ocorrências em que nós não pudemos identificar nesses 198 anos uma estabilidade política no nosso país. Isso é uma característica exclusiva nossa, professor? Não, penso que não, Cacá. Se a gente for analisar, por exemplo, o que aconteceu a nível de América Latina, né, o Brasil está dentro desse contexto, né? Muito do que aconteceu na América Latina aconteceu no Brasil, o que aconteceu aqui também é reflexo do que aconteceu lá. Então, essas instabilidades elas estão muito ligadas aos contextos gerais do que está acontecendo, até mesmo na Europa, né? Ou até a nível de continental mesmo, a nível de América, né? Então, por exemplo, o fenômeno que a gente tem do populismo não foi algo exclusivo do Brasil, né? O populismo a gente consegue ver também em outros países latino-americanos, né? As interferências que nós vamos ter nos governos latino-americanos, que nós passamos a chamar de ditadura militar, não é também aconteceu apenas no Brasil, isso também acontece em outros países diante do contexto de Guerra Fria que se vivia naquele momento. Agora, professor, falando um pouco, entrando na questão política do nosso país, eu queria ir lá na origem. A origem da política, não a política partidária que nós estamos prestes a vivenciar, mas a política com P maiúsculo, que eu costumo chamar. Qual a origem, qual o primeiro registro de política na humanidade, professor? Na humanidade, a gente vai ter que recuar lá para a Grécia Antiga mesmo, né? Lá a gente já vai ter o início dessas ideias de democracia, polis, né? Exato. A ideia de democracia, que isso, muito embora seja uma democracia muito diferente da nossa, bastante diferente, mas a origem é mesmo no mundo antigo, né? E aí de lá para cá a gente vem construindo esse conceito e reformulando esse conceito de democracia e até mesmo de cidadania, né? Acho que está muito ligado esses dois conceitos, democracia e cidadania, para o que nós temos hoje no nosso país, por exemplo. A preço de hoje, como é que a gente poderia definir a palavra política? É um conceito muito amplo, muito subjetivo, né? Eu, quando converso informalmente com as pessoas, eu digo que política se faz todo dia, toda hora, né? Até mesmo em casa, as pessoas, quando estão tratando de algum tema, né? O pai com os filhos, ou os filhos com o pai, e estão acertando algumas coisas, acordando algumas coisas, isso é política, né? Então, a política ela tem um conceito muito mais amplo do que aquela política partidária que nós costumamos, nos últimos anos, a debater, né, de uma maneira muito fervorosa no nosso país, por exemplo. Professor, a gente está vivendo, neste ano de 2020, um ano muito esquisito. Muito esquisito, muito esquisito. E a gente está vivendo uma fase de crise política e vivemos uma fase de crise sanitária, tudo ao mesmo tempo. Nós já vivemos as duas situações de formas separadas. Sim. Tivemos crises sanitárias, mas não em meio a uma crise política, e tivemos crises políticas não em meio a uma crise sanitária. 2020 veio um combo, né? 2020 veio um combo. Eu estou errado ou já teve algum registro, alguma situação semelhante de crise política e crise sanitária ao mesmo tempo? Você pergunta a nível de Brasil? A nível de Brasil. Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu não sei se a gripe espanhola seria era isso que eu estava pensando. Teria acontecido uma crise política em meio a tudo aquilo, não sei. Eu posso recordar, né, de maneira muito curiosa, da revolta da vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro. Estamos prestes a uma agora, inclusive, né? Estamos às portas de uma, né? É provável que a gente tenha algo muito parecido acontecendo, Cacá. Mas a revolta da vacina, eu penso que tem essas duas coisas. Não apenas esses dois pontos que você elencou, né? Há outras coisas de pano de fundo também para a gente poder entender e compreender melhor a revolta da vacina. Mas eu acho que seria um desses momentos em que a gente tem um problema sanitário, né, e um problema político, porque a gente vai ter, né, de fato, uma revolta em função da política do Rio de Janeiro e do governo da época, porque a nossa capital era no Rio de Janeiro, né? Então Isso era o quê? Isso era a década de 10, 20, né? Bem no início da República. Bem no início ali, da República, né? Início do século XX, né? E aí a gente vai ter a questão da vacina e uma revolta porque nem todo mundo quer a vacina, mas também tem uma questão também de mudança na cidade, né? Estava tendo uma modernização do Rio de Janeiro e o desalojamento de muitas pessoas, né, para áreas, né, mais marginais, e aí vai ter uma revolta da população por uma série de fatores. Fala-se muito na polarização, e vivemos isso o tempo todo, a polarização de esquerda e de direita. E aí, quem não é de direita
é comunista. Verdade. Né? Quem não é de direita é comunista. E esquece que entre direita e esquerda existem várias subdivisões. E eu não vou falar não vou querer que o senhor fale nessas subdivisões, mas eu vou chegar no ponto exatamente do comunismo. Muita gente taxa os outros de comunista sem saber o que é o comunismo. Explica pra gente, professor. Olha, Cacá, não é tão simples de explicar, porque realmente eu precisaria de mais tempo com vocês. E aí, se quiser me convidar um outro dia, a gente pode com voltar certeza. aqui. Pode se preparar que você vai ser convidado, na véspera, de preferência. Então, mas assim, é bem verdade. Atualmente, nos dias de hoje, do mesmo jeito que o pessoal da turma da direita, como a gente costuma falar, taxa a turma da esquerda de comunista, a turma da esquerda tende a taxar atualmente o pessoal da direita de fascista. De fascista, é. Né? E aí ficou essa briga imensa, a gente praticamente voltou para uma Guerra Fria, né? Um fla-flu horroroso. Por aí. Né? Uma bipolarização muito grande do ponto de vista ideológico. E que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque são conceitos. O comunismo, gente, ele é fruto, né, de um movimento que vem do século XIX, né? Tem uma figura muito importante, central, que é o Karl Marx, né? Ele vai criar a teoria da evolução socialista, onde ele acreditava que haveria uma evolução, dá o nome da teoria da evolução, onde haveria uma evolução da sociedade. Naquele estágio onde ele estava ali estudando e escrevendo, Cacá, ele vivia o modelo capitalista, né, que é o que nós temos hoje. E ele acreditava que do capitalismo nós migraríamos para um sistema superior a ele, a nível de evolução mesmo, que seria o socialismo. E do socialismo nós migraríamos para um último, seria uma espécie de uma sociedade perfeita, né, uma sociedade que seria o comunismo. Isso não é o senhor que está estabelecendo. Isso foi Karl Marx lá atrás que estabeleceu. Estou tentando falar de uma maneira bem simples para ficar fácil de compreender, mas em tese é basicamente isso. Então, teria um estágio evolutivo do capitalismo para o socialismo e finalmente o comunismo, que é o estágio final. O socialismo para ele não é o fim, é o meio, né? É a maneira de se atingir ao comunismo, né? E aí, para que a gente possa entender de maneira muito simples, o que a doutrina socialista ela prega de maneira, né, bem simplória, bem simplista, é nada mais nada menos do que a socialização, daí o nome socialismo, socialização dos meios de produção, né? Ou seja, o Karl Marx percebeu que os meios de produção eles estão concentrados nas mãos de uma minoria, é uma pequena parcela da população que é muito rica e que é dona das coisas, em detrimento de uma grande maioria que não tem meios para produzir e que, para sobreviver, tem que vender a sua força de trabalho. E, para ele, isso é uma injustiça social, né? Porque há uma minoria da população que é rica, muito rica, e uma grande maioria que é muito pobre. Então, o que ele propõe é pegar essa riqueza que está concentrada e diluir entre o resto da população para você diminuir a desigualdade social. Então, é o comunismo, né? A história do tornar comuns todos aqueles, tornar todos comuns no sentido de iguais, né? Iguais do ponto de vista social, né? Porque, assim, há um outro debate que é muito comum as pessoas confundirem, é que nas revoluções burguesas, que nós vamos ter também no século XIX, se pregava também a igualdade, né? Igualdade, fraternidade, liberdade, mas essa igualdade... Foi o lema da Revolução Francesa, né? Sim, sim. Essa igualdade não é uma igualdade social, é uma igualdade jurídica, né? Então, o que a burguesia defendia é que todos fossem tratados iguais perante a lei. Mas igualdade social, do ponto de vista que todos tivessem o mesmo nível, né, econômico, não. A burguesia não se interessa por isso. Já falamos do comunismo. Vamos explicar o fascismo também, rapidamente? Bem fascismo rápido. Vem lá da Itália, né? Vem lá de Mussolini, né? Sim, sim. O fascismo, eu costumo dizer que foi um fenômeno de época, que vai iniciar ali nos anos 20 e vai ter seu auge na década de 30 do século 20, né? E o fascismo ficou conhecido por ser um movimento de extrema-direita, né? Vai receber muito apoio da burguesia naqueles países, os mais conhecidos, né, o caso do fascismo alemão, que é o nazismo, e o fascismo italiano. A gente vai ter outros países também chegando a governos fascistas como como a Itália, como falei, vamos lá, Itália, Alemanha, Espanha e Portugal, pronto. Então, esses 4 países a gente vai ter regimes de caráter fascista. E qual era a proposta dos fascistas naquele momento? Era combater o comunismo, o socialismo. Porque a gente tinha acabado de sair da Revolução Russa, em 17, que trouxe uma guerra civil para dentro da Rússia, e o Exército Vermelho, que é o Exército Revolucionário, né, ele finalmente vence a Guerra Civil em 21, e aí a gente vai ter posteriormente a criação da União Soviética.
Isso teve uma repercussão imensa no contexto político europeu, né? É tanto que as outras potências tentaram impor um chamado cordão sanitário, é esse o nome utilizado, cordão sanitário, para impedir que o resto da Europa fosse contaminada por essas ideias. Então, esses partidos fascistas, como a gente costuma chamar, eles vêm com a proposta de combater essas ideias e, por isso, recebem apoio da burguesia e, em alguns países, chegam ao poder. Estamos conversando aqui no nosso Paraíba Urgente especial de sábado com o professor mestre em História, professor Fernando Guedes. A gente está fazendo um passeio aqui histórico, né, sobre, desde a época da independência do Brasil, segunda-feira, 7 de setembro, a gente comemorou 198 anos de independência do Brasil. Estamos refletindo isso aqui no nosso país. Eu tenho 3 minutos, professor, e nesses 3 minutos eu queria que o senhor falasse sobre esse período atual que nós estamos vivendo, a redemocratização. Desde 85, desde a emenda Dante, 84, né, a emenda Dante de Oliveira, que não passou, 85 direta já, em 3 minutos. É difícil. Para mim, para professor de História, é uma missão quase que impossível, mas vamos lá, vamos tentar sintetizar. Olha só, a gente tem, de fato, né, o brasileiro passou décadas sem poder escolher o seu presidente, né, em função da ditadura militar que se instalou em 64 no país. E quando esse governo militar ele começava já a dar sinais de cansaço, né, e as ditaduras também na América Latina começavam a ser encerradas, aqui no Brasil a gente teve esse ímpeto das pessoas, né, de voltarem às ruas e poder exercer a sua cidadania, né? Como eu falava no início, eu penso que os conceitos de democracia e cidadania estão muito juntos. Então as pessoas não exerciam a sua cidadania, né, não como outrora e não como hoje. E aí a gente vai ter, por exemplo, na primeira campanha presidencial, né, que é aquela que vai colocar ali no páreo, no final, o Fernando Collor de Mello. A campanha de 89, Collor e Lula. E o Lula, a gente vai ter também um processo eleitoral muito fervoroso, onde as pessoas iam às ruas e defendiam seus candidatos, né? É exemplo do que aconteceu em 2018. Sim, muito parecido, né? Então, assim, eu penso que isso foi muito um reflexo das décadas anteriores, onde o brasileiro não podia exercer esse papel de ir às urnas, de votar, né? E portanto, escolher seu representante. De lá para cá, a gente teve também a Constituição de 88, né? Que trouxe para a gente esse perfil democrático, cidadão, não à toa a Constituição é constituída como Constituição cidadã. E a gente vem construindo um novo Brasil, né, com todas as dificuldades, claro, né, também herdando toda a bagagem que nós tivemos dos períodos anteriores. A gente vem tentando construir um Brasil mais democrático, onde as pessoas podem exercer melhor a sua cidadania. Conversamos, portanto, com o professor mestre em História, Fernando Guedes. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Paraíba Urgente. Um forte abraço. Eu que agradeço o convite, Cacá, agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. A você de casa, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia nesse sábado. Vem aí o Jornal da Band. A gente se encontra sábado que vem, aqui na TV Manaíra Band, depois do futebol, às 7 da noite. Não esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Se precisar sair, use máscara, mas preferencialmente fique em casa, porque a flexibilização está aí, mas o vírus não flexibilizou para ninguém. Um abraço, até sábado que vem.